Uma boa noite de salvação, a graça e a paz para mais irmãos. Desde já está no ar a Escola Bíblica da Imaverde, Igreja Missionária Voz do Deserto, da Grande Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Para você que nos acompanha de vários estados do nosso Brasil, muito obrigado. A sua companhia nos faz muito bem e aprender junto, melhor ainda, né? Coisa boa, né? Desde já também eu quero mandar doce paz para o meu irmão Roberto Túcio, né? Que está aí nos Estados Unidos. Se não for memória, está em Boston, sempre nos acompanha a nossa rádio, a nossa TV. E você também pode baixar o aplicativo da nossa rádio. Você vai colocar no Play Store lá a Voz do Deserto, Igreja Voz do Deserto, está lá. Aí você vai ter duas opções, ouvir rádio ou assistir a TV. A TV daqui a um dia nós vamos colocar o estúdio, por ser algo novo, estamos trabalhando, mas vamos melhorar. Desde já também eu quero mandar a doce paz, a graça e a paz para todos os obreiros da Igreja Missionária Voz do Deserto que têm feito com que esse ministério possa caminhar. Eu sozinho com certeza não estaria com esse ministério. A gente está caminhando porque estamos todos juntos, unidos numa só missão, né? Estamos estudando, rebuscando as espigas, né? E a última aula que tivemos aqui da Voz do Deserto, nós passamos pelo ministério de Paulo. E entendemos que Paulo passou por momentos difíceis. Também está comigo na sonoplastia nosso amado irmão, evangelista Lucieldo, né? Está bem escondidinho aqui atrás, vamos afastar um pouquinho, né? Você botar a cadeira para ali, irmão Luciano, computador, para ficar à vontade, e aí de vez em quando você tem uma participação também. E na retaguarda também eu tenho os cooperadores, tem o diácono Luciano, que está comigo, a cooperadora Tawane, e a esposa do nosso amado irmão Luciel, que é cooperadora também, a irmã Messia. Seja bem-vindo, irmão, na escola bíblica, né? Ficar em espírito de oração, para que possamos vencer. Desde já eu convido a você para que a gente possa orar, para buscar a presença do Rei. Inclinamos nossa mente, né? Luciano vai servir um pouquinho um fundo musical e a gente vai orar. Aleluia. Pai querido, Pai amado, diante de Ti está a nossa vida, está o nosso viver. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Dá-nos a graça de entender e compreender a Tua palavra, sabedoria e inteligência. Sabedoria para ensinar e inteligência para aprender e colocar em prática. Muito obrigado, Pai eterno. Te louvamos e te agradecemos. Os que estão presentes, diga assim seja. E os anjos também vão dizer assim seja. Vamos aqui, irmão, para a gente aprender um pouquinho da palavra do reino. Avise para os outros irmãos. Participe do nosso canais, né? Nós temos vários canais, várias internet, YouTube, Facebook e bom, as redes sociais, nós estamos quase em todas as redes sociais. Envie para seus amigos, seus irmãos, para aquele que está enfermo, envie nossos estudos. Logo, logo também estaremos no momento da oração, no momento da pregação e você vai poder participar também junto conosco. Vamos ler o mistério ulterior de João. Tá certo? Para que você possa aprender. Diz assim: no final do ano 60, Paulo foi martirizado pelo Império Romano e logo depois, Kefas, que é Pedro, Paulo é Saulo. E exatamente nós falamos, e Pedro é Kefas. Paulo é Shaul e Pedro é Kefas. Também foi de acordo com a história por volta dos anos 70. Depois Yahushua, depois da Assunção de Yahushua, os anos começam a se contar. O Eterno levantou uma situação na qual a cidade e o templo de Jerusalém foram destruídos pelos general romano Tito, não ficando pedra sobre pedra. Esta foi um forte sinal do desagrado do Eterno, tanto para com a religião judaica, como para com a igreja de Jerusalém. E as demais igrejas encontravam-se em integração. Yochanan, que é João, companheiro constante de Kefas, que é Pedro, não foram mortos.
provavelmente por não ter sido considerado por Roma o principal líder dos cristãos, mas ficou recluso por aproximadamente 20 anos. Por fim, foi exilado na ilha de Fátima, uma ilha no mar Egeu, ao sudoeste de Éfeso. Deixa eu fazer uma correção aqui. Só quem não foi morto foi Iochanan, João, tá? Que andava constante com Pedro. Talvez a minha dicção saia um pouco distorcendo aí a leitura. Na ilha de Fátima, João recebeu a revelação de Yahushua, o Cristo, o ungido, que o Eterno lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. E o que ele, enviando por intermédio de seus anjos, notificou a seu servo Iochanan, a qual atestou a palavra do Eterno, o testemunho de Yahushua Cristo, quando tudo se viu. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos dar uma leiturazinha na Bíblia, né? Na palavra do reino. Hoje eu estou com uma Bíblia diferente, né? Os irmãos que estão aqui presentes também podem participar, que é para a gente fazer parte dessa maravilha do Eterno, né? Eu estou na Bíblia textual, ela vai dar meio diferente, mas dá para a gente entender. Baixa um pouquinho o fundo musical. Aí diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: revelação de Yahushua, o Cristo, que o Eterno lhe deu para manifestar a seus escravos, que deve ocorrer em breve. E declarou, enviado por meio de seu anjo, a seu escravo Iochanan. A minha Bíblia é textual, então fala escravo, mas na verdade é servo, tá? O qual deu testemunho da palavra do Eterno e do testemunho de Yahushua, de tudo quanto viu. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Olha bem, estamos no ano de 2023, pelo menos no calendário romano, né? Nós estamos no calendário romano, calendário grego. Aí o que acontece? Nessa contagem de 70 anos, depois que Cristo teve a assunção, aí acontece o quê? Vem a revelação que ele estava próximo, breve. Agora conte comigo. Se naquele período ele estava próximo à sua vinda, você imagina agora. Mas nós demos um estudo, eu não sei se foi por ainda, sobre os dias e o tempo do Criador. Porque tem muitas pessoas se perdendo, confundindo o tempo humano com o tempo espiritual, com o tempo divino com o tempo natural. Então, observamos que aqui ele diz que Cristo e Yahushua, o Mashiach, já estava próximo à sua vinda. E essa revelação ele veio diretamente de Yahushua, enviado a seus anjos. Olha que interessante. Vamos ver o que o nosso professor nos diz aqui, né? Aleluia. Ele diz aqui, vamos lá. O livro de Revelações, que é o livro de Apocalipse, é composto de 4 grandes visões que Iochanan, que é João, recebeu estando ele em espírito. Então vamos lá. A primeira, né? 1:10. Então vamos lá para 1:10 do livro de Apocalipse, que é Revelações, diz: e estando em espírito, num dia consagrado ao Eterno, ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. O que me chama a atenção é que esse homem entregou toda a sua vida ao Evangelho de Yahushua, ao Evangelho da salvação. Ele não teve uma visão da noite para o dia. Você vê a contagem de visão que os apóstolos tiveram foi muito mínima. E hoje na internet, sem consagração, sem respeitar o próximo, sem respeitar o ser humano,
É profecia em cima de profecia. É revelação em cima de revelação. É visão em cima de visão. E quando você vai buscar a história daquela pessoa que está trazendo tal revelação, tal profecia, você vai buscar a história dele, você vai buscar a genealogia da árvore espiritual do cidadão, da cidadã, é totalmente irregular a que ensina a Bíblia Sagrada, a dos apóstolos. É exatamente aquele que você pode tudo é liberal, você está livre para fazer o que você quiser. Eu não vejo isso na vida dos apóstolos. É tão provado que a palavra aqui que eu estou lendo, que é uma Bíblia de texto e contexto textual, ela fala nem servo, ela fala escravo. Por que ela fala escravo? Porque no original, se você é escravo do pecado, você não se governa. Você faz segundo a vontade do pecado. E se você é servo, como a minha Bíblia fala aqui, escravo do eterno, então você também não se governa. Você não pode fazer o que você quer. Olha que interessante aqui. Então vamos observar aqui o que diz aqui a palavra do reino, né? Então no Apocalipse capítulo 1, versículo 10, fala o nosso amado Yochanan, que é João, Yohanan, ele traz como foi que aconteceu que ele teve essa visão. Ele disse: eu estava me consagrando, eu estava consagrado ao meu Criador. A palavra consagrado é separado. É a pessoa que verdadeiramente ela perdoa, ela ama, ela esquece das coisas do mundo, esquece das luxúrias, esquece de todas as coisas que o mundo tem, só não das suas responsabilidades. Não confunda as coisas. Responsabilidade, suas contas para pagar, seu alimento para comprar, trabalhar para poder comprar seu alimento, suas vestes, a sua responsabilidade com a sua família, a sua responsabilidade com a empresa que você trabalha, a sua responsabilidade com o próximo. Isso é responsabilidade e dever, tá certo? Não tem nada, então pronto, pastor, eu agora vou deixar, eu não vou me importar nada com o mundo. Não é isso que a palavra está falando. Você entende isso aí? E nem tampouco a minha pessoa está dizendo. Agora, eu sou sincero. Muitas profecias e muitas revelações, muitos profetas que surgiram hoje, muitas revelações, a gente observa que eles contêm uma coisa chamada money, dinheiro ou cachê. E eu não vejo isso na vida dos apóstolos. Essa é a realidade. Mas vamos aqui acompanhar aqui. Deixa eu pedir a cooperadora Tawane para me pegar a minha Bíblia, que está lá no meu veículo, por favor. Tawane, já? Então vamos ver aqui, né? Também lá em Apocalipse, Revelações, capítulo 4, versículo 2. Né? Capítulo 4, versículo 2. Diz assim, se quiser aumentar um pouquinho, irmão, tá? Passar o fundo musical. Diz assim, irmão, olha, vamos lá. Versículo 2. Aos instantes estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e no trono um sentado. O que estava sentado era semelhante a seu aspecto a uma pedra de jaspe e de cornalina. Ao redor do trono um arco-íris semelhante a seu aspecto a uma esmeralda. Então vimos aí a segunda visão que Yochanan, que é João, teve, né? Chave, irmãos, eu acho que está aí, viu? Ali em cima. Deixa eu... Aqui, filho, por favor. Pode vir que não vai com você não, meu irmão. Então vamos lá. Aí nós temos aqui também, que o nosso professor passou pra gente, capítulo 17, versículo 3. Vamos lá, depois a gente vai estudar sobre o ministério dos anjos. Capítulo 17, versículo 3. Vamos lá. Capítulo 17 e 3. Diz. Vamos aprender aqui com o nosso amado irmão. E em espírito me levou a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate cheia de nomes de blasfêmia,
que tem 7 cabeças e 10 chifres. Estamos vendo aqui as visões. Vamos para o estudo, né? Vamos para o mesmo livro, capítulo 21 e versículo 10. Esse é o que mete medo nos homens, viu? Capítulo 21. Que diz assim, versículo 10, né? A outra visão. E me levou em espírito a um monte grande e alto e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que é Jerusalém, descendo do céu do Eterno, né? Obrigado, Tawane. Então, amados irmãos, vimos aqui na ilha de Pátima essas visões que o nosso amado teve, né? Eu estava esses dias lendo uma palavra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que me chamou muita atenção. Que bate certinho com o dia de hoje. Aqui. Lá no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 5, diz assim: assim diz o Eterno. Olha, irmão, preste atenção. Você que vive uma vida cristã à base de pagar, à base de você levantar cachê para pregadores, para pastores, para profeta, presta atenção no que é que a palavra diz. Presta atenção. Depois a gente volta lá. Olha bem. Assim diz o Eterno. Está lá em Miqueias capítulo 3. Vocês, falsos profetas, faz o meu povo se desviar. Promete paz, a qual lhe dão comida. Promete paz, ao qual lhe dão comida. Mas anuncia guerra aos que não os alimenta. Agora a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão as cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas, seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados, e vocês, adivinhos, serão humilhados. Você que usa a palavra do Criador para ganhar dinheiro, prometendo aquilo que o Eterno não prometeu. Você que nos seus altares recebe dízimos e ofertas de qualquer jeito, prometendo paz, você se encaixa aqui. A palavra está dizendo para mim e para você, vamos já para as visões de João, que se você levar o Evangelho, a palavra do Reino, vamos levar com sinceridade, vamos levar a palavra para resgatar famintos e dividir o nosso pão com os famintos, não vender. E Cristo diz: eu sou o pão da vida. Eu e você, nós temos que dividir Cristo com os famintos, não vender Cristo, não vender o Evangelho, não vender a promessa. Você que vive alimentando as pessoas que não apresentam Cristo, apresenta a sua história, apresenta seus nomes autografados em livros. Nada contra livros, entenda isso. Mas eu acredito que nós poderemos dar de graça. Nós sabemos que esse material aqui custa dinheiro, é verdade. Nós sabemos que para fazer um livro não é da noite para o dia, é verdade. Mas nós também sabemos que a usurpação, arrancar das pessoas também é pecado. Faça as coisas balanceadas, faça as coisas com amor pelo Espírito, para resgatar a alma. Faça a sua balança ser por igual, não faça ser desigual, porque quem pode comprar tem, e quem não pode está lá embaixo. Não faça isso, porque o dia está próximo. Você viu que nós lemos aqui que a primeira coisa que Yochanan escreveu e Yohanan escreveu foi o seguinte: os dias estão próximos. A vinda dele. Há 70 anos atrás,
após a Cristo, há mais de 1000 anos. Olha que situação. Estou falando do calendário grego. Então vamos lá. Quer mais um pouquinho aqui, Miqueias? Aprender um pouquinho em Miqueias? Eu não sei se esse pessoal não lê em Miqueias. Não sei se o pessoal não lê o que os profetas falam, o que o próprio Yahushua fala. É muito fácil ler só promessas. Você que gosta só de promessa, está na hora de você começar a ler a Bíblia. Você que gosta de ouvir só promessas boas, você que gosta de estar, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Tem pessoas que saem da igreja porque receberam promessa, mas não tiveram paciência porque esqueceram de conhecer a palavra. Conheceram o pastor e a promessa, mas esqueceram de conhecer a palavra. E o certo é conhecer a palavra. Olha o que é que ele diz aqui. Vamos lá para o comecinho, né? Eu disse: ouça os líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeio o bem e amo o mal. Esfola o meu povo e arranca a carne de seus ossos. Sim, come a carne do meu povo, arranca a sua pele e quebra seus ossos, corta-no em pedaços, como carne para a panela. Então, na hora da aflição, clama ao Eterno. Espera mesmo que eu responda? Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Eu me recordo que Noé, ele pregoou o dilúvio. Eles não deram crédito. Na hora que veio o dilúvio, eles começaram a lembrar e disseram: Noé, abre-nos a porta. Agora analise. Ali estavam crianças, idosos, pessoas, todos ali. Será que todos tiraram sarro de Noé? Não. Nem todos tiraram sarro de Noé. Eles até amaram a palavra de Noé. Só que não tiveram coragem de tomar uma atitude que Noé tomou. E talvez você seja uma dessas pessoas que você gosta até do Evangelho, gosta até de ouvir, assistir, mas você não toma uma atitude de arrependimento. Você não toma uma atitude. Talvez eu estou falando com você que está dentro da igreja, mas você faz até acepção de pessoa, ama um, odeia outro. Esse é santo, esse não é. Você talvez esteja até dentro da arca, né? Mas vai ser expulso, tá? Porque ele poderia ter salvado tudo quanto era animal do mundo todo. Não poderia? Poderia? Mas não. Ele salvou só o DNA. Traz um casal disso, um casal daquilo, um casal daquilo. Então esse eterno é mau, porque os animais sofreram, as pessoas sofreram. Depois do vale do Espírito, só quem pode responder é ele. Eu não sei. A criança geme de dor, mas eu não sei qual o calento que o Espírito dá. Agora uma coisa eu sei, que os zombadores, está na Bíblia, os que praticam a iniquidade, tendo conhecimento, eu não tenho dúvida que esses perecerão na morte, sim. Mas isso aqui é outro estudo, depois eu vou trazer para você tomar conhecimento. Eu trouxe um pouco do conhecimento de Miqueias, porque eu estou vendo que muitos cristãos nos últimos dias estão até seguindo pessoas sem bases espirituais. Pessoas que talvez aceitaram ontem e acham que é certo hoje, mas estão errados. O primeiro sinal que você tem que ver é o fruto se condiz com a palavra. Tem até jovens seguindo outros jovens, falando besteira, asneira. Eu vi pessoas seguindo outras pessoas, porque fala aquilo que agrada, aquilo que apraz o pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Salvador diz: eu, no singular, sou, no singular, o, no singular,
caminho no singular, a verdade no singular e a vida. Por mais que você queira acompanhar a minha pessoa ou acompanhar outros, se não estiver de acordo com ele, eu não poderei salvar a tua alma. Você pode achar uma brecha e pecar pelas palavras que eu falei que te agradou. Essa pessoa que diz que você pode fazer o que você quiser porque a Bíblia prova, você pode até fazer porque é satisfação da sua carne. Mas ele não se responsabiliza por sua alma. Por isso que a palavra diz, tanto a alma do pai como a do filho é minha. A que pecar, morrerá. A palavra pecado, em grego, pecar, é errar o alvo. Se você errar o alvo, você morrerá. E o alvo é santificação. O alvo é sacrifício vivo, espírito, alma e corpo, de como agradar o reino do céu. Não se preocupa não, que eu também estou no patamar. Eu também estou dentro do patamar. Se eu errar o alvo, também vou perecer. Vamos ver o que diz aqui. A gente dá continuidade. Este é um forte sinal de que João, depois de tudo que passou, finalmente se tornou alguém que vivia no Espírito. Conheceu que o único caminho para fazer a vontade do Eterno é por meio do Espírito. Vamos lá. Para você fazer a vontade do Criador, para que você possa assumir os projetos, os planos que o Criador tem na sua vida, você só conseguirá através do Espírito. Se você não tiver uma base no Espírito, você não conseguirá. Acabou o fundo musical, irmão? Caiu o sinal. Hã? Caiu o sinal. Eita, caiu o sinal, ou coisa. Você não conseguirá. Então é de muita importância, em primeiro lugar, você entender quando o nosso amado Shaul, que é Paulo, ele diz, o meu espírito testifica com o Espírito do Eterno para saber se eu sou filho do Eterno. E como é que vai ter essa testificação, meu amado reverendo? Quando verdadeiramente o Espírito tem liberdade em sua vida e não você. A palavra diz, onde há liberdade de Espírito. Então há uma diferença. Não é a sua liberdade. Você é servo. A liberdade é do Espírito. E quando esse Espírito tem liberdade em mim, de acordo com a sua palavra, não simplesmente textos que me agradam, não simplesmente versículos que me agradam, e colocar lá em cima do versículo, não tem nada a ver, eu posso isso, eu posso aquilo. Quando se encaixa, o meu Espírito testifica se a minha alma verdadeiramente está lavada com o sangue do Cordeiro, o sangue da salvação. E como é que eu sei que o sangue da salvação me purificou? Agora vem, você que diz que o corpo não serve para nada, pelo fruto do teu corpo. Por isso que a palavra diz que o teu corpo é templo e morada do Espírito. Ele não pode ser templo, morada do pecado. Ele tem que ser morada do Espírito. E a morada do Espírito Santo, ela é diferente. A morada do Espírito Santo, ela é reconhecida até no andar, no falar. É diferente. Por isso que a palavra fala que você passa a ser luz do mundo e sal da terra. Por que luz do mundo? Porque para o Espírito, lá no primeiro dia da graça celestial, ele fez a separação das trevas e a luz. Por isso que a palavra fala que ele é o Pai das luzes. Por isso que a palavra fala, e ele é a luz, haja luz. Por isso que no livro de Apocalipse diz que não há precisão de sol, nem tampouco de luzeiros, porque ele mesmo nos iluminará. Você entendeu a diferença? Então, quando eu passo a minha alma a ser lavada com o Cordeiro Santo, purificado, o meu corpo passa a ser verdadeiramente
a luz do mundo. Quando fala sal da terra, é porque a terra ela está sem sabor devido ao pecado. O Eterno não tem prazer nessa terra. Por isso que a palavra diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, quando ele fala que você passa a ser o sal da terra, quando você está de acordo com a Imaculada das Escrituras, quando você está de acordo com a graça, quando você está de acordo com a plenitude do Espírito, aí você passa a ser o sal da terra. E o que é o sal da terra? Ou seja, quando você tem o Espírito, você tem alegria. Você consegue levar alegria para as pessoas que estão doentes, estão tristes. Você passa a ser um condutor de luz para as pessoas, para quem está nas trevas. Você passa a ser verdadeiramente um sabor para muitos. É claro que tem pessoas que vão te jogar fora, porque elas não querem sair das trevas. Elas não querem te aceitar como serva do Altíssimo. Mas dentre muitos, talvez uma, assim aconteceu também com o nosso Salvador. Dentre 12, um não permaneceu. Na igreja, nós vemos muitos que não permaneceram. Só aprovaram do sabor do sal da terra, gozaram da luz, mas não se adaptaram, porque a chama do egoísmo, a chama do pecado, a chama do eu, a chama do que é, falou mais alto de que a simplicidade da salvação. A salvação é algo tão simples. Os homens botam muita dificuldade, é verdade, mas é algo maravilhoso. Por isso que lá em João 3,16 ele diz: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Por isso que ele fala. Ou seja, há uma maravilha de simplicidade para ganhar a salvação. Ela é simples. E por que é tão difícil ser salvo? Porque é no permanecer que se torna difícil. É no permanecer na graça, aonde vem as provas e a luta e a dificuldade. Mas vamos continuar aqui no nosso estudo. Diz assim, vamos lá. O livro de Apocalipse, a gente já leu aqui, né? Vamos lá. Lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, os irmãos estão lendo aí? Em João 4, né? Eu estou com a outra Bíblia, eu trouxe a minha aqui, eu vou ler a minha, eu gosto dessa aqui. Lá em Yohanan ou Yoshanã, João 4, capítulo 4, né? Vamos lá. 23 e 24. Vamos ver o que diz aqui. 4, 23 e 24. Diz assim, irmãos, preste bem atenção, né? 23 e 24. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, preste atenção, e em verdade. E o Pai procura pessoas que adorem desse modo, pois o Eterno é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oh, glória. Por que o nosso Salvador ele fez essa separação? A gente vê muitos pregadores dizendo que Cristo é a verdade. Aceite a verdade, Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim? Quem já ouviu isso? Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. E por que Judas não foi liberto? Andou junto com Cristo. Não foi liberto. Quando ele fala a verdade, ele fala da sua alma. Você tem que conhecer essa verdade. A sua alma. Quando você passa a conhecer sua alma, que ela necessita da salvação de vida eterna, que a sua alma é carente de salvação, que a sua alma está nua, que a sua alma precisa ter um encontro verdadeiro, que você não é daqui,
que a sua alma tem levado as emoções ao engano da tua própria vida, aí você passa a aceitar a Cristo. E quando você passa a aceitar a Cristo, aí a Yoshua, aí se cumpre o que Paulo diz: não viva eu, mas viva o ungido em mim. Aí ele fala: eu sou a verdade. Ou seja, você não é mais você e eu não sou mais eu. Eu passo a ser a imagem e semelhança do Filho do Criador. Você entendeu? Por isso que o seu corpo, ele tem que dar fruto de uma alma salva, de uma alma purificada, de uma alma limpa. E você só poderá ser lavado, purificado, através do Cordeiro Santo. Aí ele traz as 3 bases. Eu sou, olha bem, eu sou o caminho, o espírito, o centro, a verdade, a alma. E o que? A vida, a testemunha. Apocalipse capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele é fiel testemunho. Sem ele não há vida. Por isso que você só será salvo se você verdadeiramente reconhecer ele em vida aqui na terra. Olha a importância do teu corpo. Como o teu corpo tem importância. É no teu corpo que habita. É no meu corpo que habita esse espírito e esta alma. É através do meu corpo que há uma aliança. Espírito e alma. E como o espírito é vida, o caminho, quando eu partir para a eternidade, ele vai retornar para dele. Porque ele é a glória. A minha alma, se ela estiver em testemunha ligada com o Espírito, eu não morrerei, irei acompanhá-lo. Porém, se a minha alma estiver fora do padrão da testemunha da sua palavra, Paulo diz que a palavra é uma espada de 2 gumes que vai separar o espírito da alma. Vai separar. É nessa hora que eu e você temos que entender o porquê que todos os corpos ressuscitarão. Uns para vergonhas e outros para a glória de vida eterna. Se estão te ensinando que teu corpo não tem valor, não acredite. Porque ele é a testemunha do que você é aqui na terra. Se estão te ensinando que você pode fazer tudo que você quer com o seu corpo, não acredite. Não é bem assim. Shaul, que é Paulo, ele diz claramente que vamos pagar, devolver, prestar conta de todos os feitos mediante o nosso corpo. Cuidado com o que você faz com o tempo do Espírito Santo. Vamos continuar o estudo? Pastor, eu vou sair do seu estudo porque é um estudo muito pesado, me mete medo. É não, porque você está acostumado a ouvir uma palavra de ego, para madurar seu ego, crescer seu ego. E a palavra não tem palavra para madurar o ego. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, Bereshit, a livro das revelações, não vai ter nenhuma palavra que vai madurar seu ego, vai massagear seu ego. Desculpa, as palavras sempre pesada, difícil e dura. Então, ele é um pai duro, pai de amor, não. Ele simplesmente está trazendo um padrão de santificação para que você saia daqui da forma que é para ser lá. Por isso que a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Não vai pensar que você vai de qualquer jeito e se preparar lá, não. Não vai. Você tem que sair daqui, viver no céu aqui, no meio do pecado, no meio das tentações, no meio de tanta guerra, de tanta luta, de tanto ódio, tanta ira, tanta coisa acontecendo. Mas é aqui que você tem que sair preparado para lá. Por isso que a palavra diz que se o dias não fosse abreviado, não salvaria nenhuma carne. E por que ele não falou não salvaria nenhuma alma? Por que ele não falou não salvaria nenhum espírito? Por que ele foi diretamente carne? Você entende o que é isso? Acompanhe nossos estudos e você vai entender o que ele quer dizer aí. Tá bom? E deixa de estar alimentando falsos profetas. Deixa de estar alimentando profecias. Sai disso. Porque a palavra no livro das revelações diz: ficarão de fora os que cometem e os que amam a mentira. Talvez você não minta, seja uma pessoa direita, seja uma pessoa que gosta do evangelho e procura se ver direita, mas tem amado as mentiras, tem amado muitas coisas errôneas e erradas no meio do evangelho. Sai fora, senão também você vai perder a tua salvação.
Vamos continuar aqui, que diz aqui a palavra, né? Aí diz assim, ó. Os 20 anos que João passou em reclusão, preso, certamente lhe serviram para refletir sobre todo o tempo em que esteve com os primeiros apóstolos, sobre como ele mesmo era tão limitado pela tradição judaica, impedindo que o Espírito tivesse liberdade de propaganda por meio dele, o Evangelho aos gentios. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui um fundo musical. Deixa eu ver, irmão, como é que está a situação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmão. Eu acho que nós tivemos um problema de alimentação. Eita coisa. A gente consegue, né? Aí. Quando voltar, o senhor me diz que eu venho aí, viu, irmão? Então vamos ver aqui. Ao vivo é isso mesmo, tá, irmãos? Vamos lá. João percebeu. Cremos que durante esse período, ele refletiu sobre tudo que o apóstolo Paulo escrevera em suas cartas, sobre a palavra maravilhosa acerca da economia neotestamentária do Eterno. Provavelmente, João percebeu como as igrejas tomaram a palavra de Paulo apenas como doutrina e gerou discussões entre eles pelas condições da igreja no ano 90. Parecia que tudo estava perdido, mas ele aprendeu a viver no Espírito e descobriu que este era o único caminho do Eterno para os homens. Então vamos lá. Você temos que entender que as palavras da vida eterna, ela é para alimentar a sua alma, ela é para que você possa crescer no Espírito. Você não pode tomar simplesmente como uma doutrina um fardo pesado. O que aconteceu na igreja no começo foi isso. Eles pegaram a mensagem e colocaram obstáculos na vida das pessoas, como o próprio Salvador disse, fardo tão pesado que eles mesmos não podiam nem suportar. O Salvador falou do povo de Israel, e aqui nós vemos os apóstolos com essas mesmas dificuldades. Porque a religiosidade estava dentro dos seus corações. Não confunda prazer na palavra, não confunda complacência, não confunda cooperação, e não confunda também, deixa eu dizer outra palavra aqui, que eu posso dizer para você, tolerância aos mais fracos como doutrina. Não, você não pode confundir isso. Eu sou da igreja Voz do Deserto, eu faço isso, faz aquilo, aquele irmão não faz, vai para o inferno. Você está indo primeiro do que ele. Porque nós não poderemos pegar a palavra do reino, colocar como doutrina um peso pesado. Nós praticamos a doutrina dos apóstolos por prazer e como agradar ao Criador. Mas não quer dizer que essa pessoa que não entendeu, não compreendeu, ela possa ir para o inferno e me faça eu mais santo do que ela. Não. A palavra simplesmente me ensina sobre tolerância. A palavra sempre me ensina que eu tenho que ter entendimento e compreensão. Ou seja, muitas pessoas aí vivem uma vida como que professa Cristo, eu respeito, acredito, mas se eu for viver como essa pessoa vive, eu não vou conseguir sobreviver. Porque eu aprendi de uma maneira, mas a maneira mais próxima de como agradar. Mas não quer dizer que eu seja mais santo do que aquela pessoa. Porque talvez aquela pessoa está na inocência. Uma certa passagem, os apóstolos chegaram para o Salvador e disseram: olha, repreendemos um homem que não estava em nosso meio e estava usando o teu nome. Repreendemos os demônios.
E o que foi que o nosso Salvador disse? Não faça tal coisa. É impossível alguém falar bem de mim para depois falar mal. É impossível. Quem não me ajuda a juntar, espalha. Olha que interessante. Agora, eu cheguei cada vez mais profundo, buscando conhecimento. Então, cada vez mais que você procura conhecer, cada vez mais você vai agradando ao teu Salvador. É um casamento. Você está namorando. Quando você namora, você vai procurar conhecer a sua noiva. Depois que você é noivo, você vai procurar conhecer a sua esposa. Depois que você casa, aí vem você vai ter que se habituar conforme ela e ela a você, ou vice-versa. É assim? Então vai ter coisas que você se agradava em fazer que não vai agradar teu cônjuge. E você não vai fazer para não entristecer seu cônjuge. Não é assim? Não é dessa forma? Talvez teu cônjuge até passar a mão, não, deixa tudo bem, você já fez. Mas quem ama procura agradar o máximo possível. Então a igreja do passado, ela teve esse problema. Porque eles faziam muita exceção de pessoa. Pregar só para judeus, não queriam os gentios. Pedro teve questão, nós lemos na aula passada. Kéfas passou por um problema sério quando viu a visão do lençol. Passaram um problema sério quando foram para receber Paulo. Tudo isso aconteceu na igreja do passado. Mas isso não me dá o direito de hoje eu ter um altar, uma igreja bagunçada para o meu Salvador. Você entendeu como não pode confundir liberdade com libertinagem? Porque hoje a pessoa tem igreja para tudo. Ah, então pode tudo. Aí vamos fazer o que quiser. Vamos fazer o carnaval da igreja. Ah. Ou você copia o céu, ou você copia o mundo. Hã? Eu não sei. A minha Bíblia, eu tenho para mais de 80 Bíblias, nenhuma delas fala que o carnaval foi criado no céu. Agora a minha Bíblia fala que a igreja foi criada no céu. Onde está escrito isso, pastor? Está lá em Bereshit, capítulo 1, versículo 26, que diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o Salvador disse: onde tiver 2, 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. É uma igreja. O Salvador diz claramente sobre isso. Então quer dizer, ou você copia o mundo, serve o mundo, ou você copia o reino do céu. É impossível copiar o reino do céu, e é? Porque ninguém nunca viu o Criador, não sabe o que ele quer. Chegaram para Cristo e perguntaram: mostra-nos o Pai. Ele disse: não conhece o Pai? Tanto tempo que eu estou convosco. Ah, pastor, mas eles viram Cristo. É? E por que Paulo anunciou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Então, geralmente, quem tem sede do pecado tem uma desculpa. Ele tem medo de ir para o mundo, para o pecado, por completo. Ele quer estar servindo ao Criador, mas dentro do pecado. E isso é impossível. Você há de amar um e odiar o outro. Você não tem condições de amar a dois senhores. Porque um vai ser mais exigente que o outro. E você vai achar um melhor que o outro. Aqui no nosso ministério eu já vi obreiros que se desviaram porque amaram mais o mundo do que o reino do céu. Não deu para conciliar ao mesmo tempo. Quando você vê um desviado, você vai buscar a história da pessoa que se desviou do caminho do Pai. Ele não se desviou da noite para o dia. Ele começou simplesmente a amar dois senhores. Então um foi muito exigente. E o nosso Criador é exigente na santificação, em largar tudo. Ele fala claramente. O cara chegou para ele e disse assim: deixa eu enterrar meu pai, que deixa os mortos enterrar suas mortas. Você já imaginou? Você pediu para o cara enterrar o teu pai? Meu pai morreu, deixa eu enterrar meu pai. E de repente o Salvador: não, vamos comigo. Deixa lá, deixa o pessoal enterrar ele lá, vamos embora. Não é para todo mundo. Então realmente ele é muito exigente para que você se desapegue no mundo. Já o outro é mais carinhoso. O outro te deixa à vontade. Pode adulterar? Pode. Pode mentir? Pode. Pode roubar? Pode, mais ou menos. Não rouba muito, não. Pode fazer? Pode.
Só que esse reino aqui, ele vai desabar. E esse permanecerá para todo sempre. O reino da glória jamais será subestimado e jamais será humilhado. É por isso que você tem que tomar uma decisão. Você não pode viver uma vida dupla, amar a dois senhores ao mesmo tempo. Não estou falando de pecado interno, estou falando de externo mesmo. Pecado interno todos nós temos. Cristo disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todo dia nós temos que fazer um conserto. Todo dia nós temos que se arrepender. Todo dia nós temos que ter a nossa consciência. Diga se a sua consciência não lhe acusar que você está de mal com o irmão, que você está com problema com o irmão, que você tratou mal o irmão, que você passou por um mendigo, não deu um pão, que você não desejou nada, que você fez isso e aquilo. Se preocupe. Porque os apóstolos dizem que a sua consciência já está cheia de comichão de bicho. Está neucauterizada. Ou seja, está dormente. Não sente mais acusação. Tem até igreja de adultério. A pessoa está em adultério e ao mesmo tempo não está. E quer dizer, quando essa pessoa chega a tal situação, verdadeiramente a mente dela está neutralizada. É a mesma coisa de você estar adorando cantores, pastores, gospel. Você faz questão de ter tudo aquela pessoa, aquele pôster. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chega bem pertinho de você. É um dos pecados que o Eterno mais odeia, a idolatria. Fuja disso enquanto há tempo. Você procurar me idolatrar, você vai para o inferno, viu? E eu vou para o céu. Olha o que eu estou dizendo para você. Não idolatre homem nenhum. Não faça exceção de pessoa. Ah, esse pastor é melhor. Essa cantora é melhor. Eu amo esse cantor. Eu amo essa... Não faça isso. É um dos pecados abomináveis. A idolatria. Não estou idolatrando não, porque eu gosto. Uma coisa é amar, outra coisa é idolatrar. A palavra diz que é amar por completo. Não há acepção de pessoa. De jeito que eu amo o pregador fulano, eu tenho que amar o Beltrano. Ah, mas as pregações dele é melhor do que a outra. Até concordo. Mas não ao ponto de fazer o idólatra. Cuidado. Vamos continuar aqui para ver o que é que nós vamos aprender. Vamos lá. João, ele entendeu quando ele ficou preso. O que é que ele entendeu? Ele entendeu que a igreja precisava ter uma espécie de reforma, né? Digamos assim. Rapaz, tem que dar uma organizada na igreja. Isso é tudo na vida, irmão. Não acusa teu pastor, não acusa teu líder. De repente vai precisar ter uma reforma. Isso é tudo na vida. Uma casa precisa de reforma, uma empresa precisa de uma reforma, um estudante precisa... Todo mundo precisa mudar alguma coisa. Mas que seja para melhor, não para pior. Tá certo? Aí vamos ver o que ele diz aqui. Vamos lá, vamos aprender aqui. João percebeu como as igrejas tornaram a palavra de Paulo apenas como doutrina e gerou discussão entre eles pelas condições da igreja dos anos 90. Parecia que tudo estava perdido, mas ele aprendeu a viver no Espírito, né? No Espírito e descobriu, aí a palavra Belinha, né? Descobriu que este era o único caminho do Eterno para ele. Vamos lá. Em João capítulo 14, versículos 16 e 17, vamos ver o que diz aqui. João, deixa eu ver aqui. João 14, 16 e 17. Deixa eu mandar aqui a doce paz para os irmãos do Bombom Café. Obrigado, viu? O Espírito Santo te abençoe. Missionário Antônio, missionária Maria, missionário Antônio, que há muitos anos não vejo, eram meus compostores de livro, rapaz. Cadê vocês? Vamos lá. 14, 16 e 17. Vamos ler. Diz assim. Vamos lá. 14, 16 e 17. Não é isso? Deixa eu ver se eu consigo estar pequenininho aqui, viu? Tá ali. Deixa eu ver aqui. 14, é isso mesmo? 16 e 17. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma. Tá aqui. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um outro encorajador que nunca os deixará.
é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Agora, depois estará com vocês. Você entendeu o porquê que a tua alma passa a ser a verdade? O mundo não conhece a verdade. Então ele vive no mundo da emoção, da ilusão. Cachaça, farra, bebida, mentira, prostituição e etc. Não tem como ele receber a adoção do caminho, do Espírito, porque ele não conheceu a verdade. Ele ama até o nome, né? A imagenzinha lá na cruz, ele aprendeu algumas coisas. Mesmo pessoas de dentro da igreja, que um dia foram livres, mas se tornaram escravos do mundo outra vez. Um dia sua alma estava livre, mas se tornou escravo do mundo outra vez. Ele não pode receber esse consolador, esse encorajador. O que encoraja a minha alma, está em aliança com o Espírito, é exatamente o Espírito Santo. Isso não quer dizer que estou imune de desejos. Eu não estou imune de tropeçar, de cair. Mas o Espírito que está na minha alma, na verdade, ele repugna as coisas que podem afastar o caminho da salvação de minha vida. Só que ele não obriga eu a tomar a minha decisão. A decisão é minha e ela é sua. Se eu quiser pecar, a qualquer momento, ele não impedirá. Porque senão se tornaria escravo. Seria por força. Seria por obrigação a salvação. E não é por obrigação. Aprenda isso, tá? Aí vamos aqui para a gente aprender mais um pouquinho aqui, né? No 16:13, a gente aprende também com a oração. Vamos ver, 16:13, o que é que diz aqui, o que escreveu o evangelista João. 16:13, vocês vão achar aí, irmãos? Quando vier o Espírito da verdade, ele conduzirá toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. Glória. Tem uns ensinamentos, eu já falei na aula passada, aí, para as pessoas desacreditarem do Espírito Santo. Eu conheço muitos teólogos, mas até agora não me convenceram e não me convencerão. Eu não vejo respaldo para mim não acreditar no Espírito Santo. E olha que eu tenho um livro de pessoas importantíssimas que não acreditam no Espírito. Eu parei até de ler. Essa é a verdade. Não é que eu tenha medo de conhecer uma verdade. Eu conheço a minha alma e sei do que ela precisa. Mas na verdade, os frutos me condizem que eu tenho que continuar acreditando no Espírito Santo, na Trindade, tá bom? Vamos continuar aprendendo? Vamos lá. Na primeira grande visão registrada em Apocalipse, João viu 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. No conteúdo das cartas que o Eterno lhe mandou escrever às 7 igrejas, estava registrado profética, a histórica da igreja em todas as épocas. Ele viu que as condições da igreja em Éfeso naquele dia não eram boas, não era desejável, embora Éfeso em grego significa desejável. Então quer dizer, a igreja que era desejada, Éfeso que era desejável, estava indesejável, não estava desejável. O que eu quero dizer para você é que eu conheci no passado muitos pregadores, pastores, que jovens, que nem eu era jovem, desejavam ser igual a eles. Um dia que eu for um pregador, eu quero ser assim. E hoje são pessoas indesejáveis devido a seus escândalos nas internets,
A gente vê cada escândalo em cima de escândalo, cada coisa que acontece, né? Aqui nós estamos no Rio Grande do Norte, nós estamos em tempo de chuva. Então temos aqui, mesmo fechando o estúdio, nós temos aqui vários besouros, indesejáveis. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual templo da sua reunião de igreja você é? Porque vamos fazer um templo, unido é a igreja. Você é desejável ou indesejável? Vamos continuar aqui. O carro do horário. Vamos lá. Assim foi posto em liberdade, João saiu da ilha de Patmos e voltou a servir ao Salvador e a Yeshua junto com os irmãos da igreja. Primeiramente ele foi em Éfeso, e o seu encargo foi praticar com a igreja ali as visões que receberam no livro de Apocalipse. Também a palavra de Paulo registrada nas epístolas de Éfeso naquele tempo. Éfeso tornou-se um centro de obra para restaurar as condições das igrejas, a começar pela Ásia Menor. De maneira muito orgânica, João levou os irmãos a sair da caducidade da letra e a entrar na simplicidade do Espírito, por meio de invocar o nome do Salvador e de ler e orar a palavra. Olhe, irmãos, isso aqui é muito forte que o nosso amado irmão escreveu. Eu não canso de dizer que muitas pessoas chegam à Voz do Deserto, no nosso ministério, na nossa comunidade, e chegam até de outros ministérios, e aquela alegria toda. Mas quando começa a ver que nós não trabalhamos com emoção, não preenchemos os vazios das pessoas com emoção, com festa, mas só com palavra, oração, invocar o nome do Criador, são poucos que permanecem. São poucos. Você vai... Muito raro você ouvir a gente pronunciar eventos, coisas emotivas. Ah, mas isso é bom porque o crente precisa disso. Não. O crente precisa ser salvo. E a salvação não está em eventos. A salvação está na palavra. A salvação não está em festa. A salvação não está em cantor que vem de fora. A salvação não está em missionário que vem de fora. A salvação não está em pastor que vem de fora. A salvação, ela sempre estará na palavra. Quando nós lemos, oramos e praticamos, aí sim, nós seremos salvos. Quando nós estamos reunidos com a irmandade, ela pode ser milhões ou um só. Mas se estiver na palavra, estará salvo. Não adianta nós ter 1 ou 1 milhão se estar na palavra, só na base das emoções. Andando do jeito que quer, fazendo tudo que quer, sem pronunciar a palavra da verdade. Não adianta. Promessas de curas, promessas disso, promessa daquilo, promessa daquilo. Isso tudo está dentro do contexto da Bíblia. Você pode ser curado, você pode ser rico, você pode ser tudo. Mas em primeiro lugar o reino dos céus é a justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é primeira riqueza, primeira cura, primeiro não sei o quê, primeira solução. Não. A salvação, ela é incondicional. Você não pode botar condições na sua salvação. Eu vou ser crente se salvar meu marido. Eu vou ser crente se salvar meu filho. Eu vou ser crente se salvar minha esposa. Eu vou ser crente se eu curar do sangue. Se eu for curado do câncer. Eu vou ser crente se eu ficar rico. Eu vou ser crente. Não. Isso aí a gente não pode. Mas beleza. A gente não pode, já de forma nenhuma. A salvação, ela é incondicional. Só através da palavra, do conhecer a verdade e que haja libertação através do sangue do Cordeiro, na verdade, haja uma verdade pura, purificada, para que ela possa chegar ao trono da graça. Vamos aqui para a gente encerrar. Nós estamos com 1h04 de vídeo. Deixa eu aqui para a gente terminar aqui. Vamos aqui.
A igreja em Éfeso, que antes era preocupação constante do apóstolo Paulo, foi restaurada, aleluia, e tornou-se um centro de propagação do evangelho, alcançando até Corintos, que ficou na Acaia. Pela terceira carta de João, escrita a Gaio, podemos ver que a influência de seu ministério chegou até lá, ajudando os irmãos, aleluia, né? Ajudando os irmãos a andar na verdade, e não apenas a conhecer a verdade, olha bem, andar na verdade, e não simplesmente conhecer a verdade. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: rapaz, eu reconheço que eu tenho que me consertar. Rapaz, eu me reconheço que eu tenho que mudar a minha vida. Realmente, você reconhece a verdade, mas não quer andar nela. E o certo é andar nela. O certo é andar nela, não nas suas emoções, tomar as atitudes precipitadas, né? Vamos lá. E é conhecer a verdade e mera doutrina, né? Tem pessoas que guardam a doutrina. Olha, existe uma doutrina do dízimo. Tá vendo a doutrina do dízimo? Eu tenho que ser dizimista, dar meu dízimo, senão eu não sou abençoado. Mentira. Quem inventou isso? Não. Negativo. Você tem que ser dizimista porque você ama o Criador. Você tem que ser dizimista porque você anda na verdade. Você tem que ser dizimista porque você sabe que a obra precisa de homens e mulheres que verdadeiramente estão restauradas para abençoar a obra. Não é qualquer um que pode dizimar, não. Não é qualquer um que pode ofertar, não. Os altares que recebem oferta de meretrizes, nada contra as meretrizes. Mas elas têm que conhecer a verdade, ser libertas para poder ofertar. Altares que recebem oferta de qualquer jeito, dízimo de qualquer jeito, esse altar está contra a palavra, não está certo. A pessoa chegar para o pastor e dizer: pastor, está aqui, ó, eu estou trazendo um dízimo, uma oferta no erro. Você está recebendo, pastor? Você está recebendo, obreiro? E por que você não dá oportunidade para ele pregar também? Porque ele está no erro e o dinheiro dele vale? Eu não entendi. Se ele está no erro, o dinheiro dele vale no altar? Se ele está no pecado, vale no altar? Então tem pessoas que ela levam o dízimo como uma doutrina da bênção. Mas dízimo, oferta, voto, campanhas, vigília não substituirá nunca o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Quem te abençoa é o sangue do Cordeiro. Esse que te abençoa. Prova na Bíblia, prova. Será que aquele ladrão da cruz era dizimista? Será que aquele ladrão na cruz, ele estava na bênção lá? Ele estava pregado como um maldito. Mas o sangue do Cordeiro no seu último fôlego de vida o levou ao paraíso. É isso que você tem que entender. Você não pode ter a palavra da graça como uma doutrina pesada. Você tem que praticar a verdade, andar na verdade. A gente sempre ensina aqui na nossa irmandade isso. Se você está fora de comunhão com o céu, com o próximo e com a igreja, não dizime, não oferta, não vai servir. Pode até servir para me comprar alguma coisa, mas dizer que a promessa da palavra vai de conta, essa pessoa não vai. A promessa para quem está na verdade. A palavra é para quem caminha na verdade. Tá certo? Outra coisa que também eu vejo como doutrina, a Santa Ceia. Uma doutrina imensa. Há um medo terrível. Ai, essa semana vamos se preparar para ceiar. Quer dizer, 3 semanas você pode pegar e na semana da Santa Ceia você não pega, é isso? É isso que você faz? Não. A Santa Ceia é simplesmente para você lembrar da sua libertação.
é simplesmente para lembrar que a tua alma, o teu corpo é importante para Ele. Mesmo você sendo com o corpo físico, eu com o corpo físico tomando o sangue do Cordeiro, mesmo a pessoa tomando com o corpo físico, ainda faz asneira, besteira diante dos olhos do Pai. O Pai mostrando, lembra que teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O teu corpo está liberto do pecado. Lembra, tá aí a Santa Ceia, fazer isso, memória de mim, que eu comprei teu corpo, comprei tua alma, comprei tudo. Espírito, a palavra, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Mas quando tem matado a inocência. Espírito, alma e corpo, agradável a Ele, como sacrifício vivo. Aí você vem aqui, toma a Santa Ceia, um exemplo, viu? Aqui é água. O vinho, o pão. Quando eu como o pão, eu estou dizendo para Ele, o meu corpo está em conjunção com o teu corpo. O teu sangue purificou a minha alma de todo pecado. Observaste aí como é bom aprender, irmãos? Observaste como é maravilhoso? Então vamos ver aqui. Mais aqui a mensagem aqui, né, do reino, para a gente terminar, né? Vamos lá. Aos passarem Coríntios, assim, e da parte de João partia irmãos para levar o ministério da vida para fortalecer as igrejas e levantar novas igrejas. Aos passarem por Corinto, eles eram acolhidos por Gaio, que caminhava na sua jornada por modo digno ao Eterno. Está lá, 3 João 3:6. Localiza aí para mim, irmão. Eu quero findar aqui, depois nós vamos à comissão de João. A gente vai findar aqui. Quem chegar para você e dizer que você não precisa congregar, está mentindo. Pois a palavra nos fala de igreja. A palavra, deixa eu, irmão, 3 João. Tá afiado na Bíblia, hein, Vaz? 3 João. Deu certo aí? 3:6. Achou mesmo? Eu tô me enrolando aí. Achou, Dawane? Achei. Lê aí, Dawane, porque a gente possa ouvir. Quem em presença da igreja testificarão do teu amor, as quais se conduzirem como digno para o eterno, bem farás. Traga aqui para me ler mais perto dos irmãos aqui. Aqui. Vou pegar aqui a Bíblia da Comparadora. Veja bem. Carta de 3 João 3:6. Diz aqui, você que é um desengrejado e não precisa de liderança, não precisa estar junto de igreja, não precisa congregar. Cuidado, irmão. Não faz isso não. Que em presença da igreja não é a placa, não é o templo, mas a comunhão. Onde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, no nome dele, na verdade. Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos lá. Presença da igreja testificaram do teu amor. Você vai dar testemunho aonde, desengrejado? Vai botar as almas aonde, desengrejado? Tu tem comunhão com quem, desengrejado? O Espírito Santo vai te encher de dom para quem, desengrejado? Para onde? Salvar quem? Isso é a pior mentira que o diabo tem inventado e muita gente tem caído. Principalmente crentes depois de maduro. Faz isso não. Faz isso não. Tá? As quais se conduziram como é digno, para com o eterno bem farás. Opa, desculpa aí, Tawana. Vamos lá. Eu quero encerrar aqui. Nós estamos estudando Rebuscando as Espigas. Quando o nosso Criador deu a lei para Moisés, lá em Número, Levítico, nos 5 livros Pentateuco, ele disse que quando os irmãos fizessem as colheitas, não ajuntasse os frutos das pontas, nem
se caísse no chão, que era exatamente para alimentar os famintos. Eu quero dizer para você que eu e você precisamos ser pessoas não de mercado, não é pessoa que alimenta o faminto. Talvez eu estou falando com você que está fora da igreja, fora do evangelho, se entristeceu com alguém ou com alguma coisa. Não faz isso. Volta. Enquanto há tempo. Volta, porque o Pai conta com você. E você que começou na igreja tão bem, mas de repente o comércio te comprou. Você vai alimentar alguém, é verdade, mas quem pode te comprar? Você não vai alimentar o faminto. Agora você entende porque a palavra diz que o evangelho veio para os pobres. Quem é pobre? Os pobres de espírito, que está faminto do caminho do Espírito Santo. E só poderá alimentar esses pobres de espírito aquele que verdadeiramente está seguindo as ordenanças do nosso Criador. Se você faz parte das pontinhas ou as que estão no chão para alimentar o faminto. Se você é de mercado, eu te aconselho, volta. Para com isso. Tua agenda está cheia de lugares para tu pregar, mas tudo dá dinheiro. Aí você muitas vezes quer enganar até o Criador. Ah, mas eu tenho uma ONG, alimenta a ONG com esse dinheiro. Ele não mandou fazer isso não. Está escrito isso não. Ele mandou que os presbíteros, os pastores, cuidassem das viúvas, dos pobres. É isso que ele mandou. Talvez você esteja no lugar errado, você pode muito bem abrir um trabalho, um ministério e batalhar para alimentar os pobres famintos da igreja. Mas não queira enganar o Criador, ganhando milhões e tendo uma ONG aí com 100 reais, 200 reais, não sei o que, achando que não. Isso aí não passa não, tá certo? Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. A gente vai encerrar. E desde já eu convido a você que vai voltar aos caminhos do Pai. Preste atenção. Reis buscando as espigas. É o nosso estudo que estamos estudando aqui no Templo Sede da Igreja Missionária Voz do Deserto. Desde já eu quero agradecer aos nossos cooperadores que aqui se encontram, ao Diácono Luciano, ao Evangelista Lucielton, que está ali no som, né? As irmãs, todos que estão aqui, Tawane, Messia, que fizeram parte desse trabalho. Convido a você para orar. E sábado estaremos de volta. A partir das 20 horas estaremos trazendo. E não foi possível transmitir ao vivo hoje, mas nós estamos já colocando já nas redes sociais as gravações. Então oremos ao Pai. Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, entregamos aquilo que foi nos dado. A Tua palavra diz, ó Pai querido, há muito que é ensinado, é cobrado. Paulo diz, a uns foram levantados como profetas, como os mestres. Uns foram levantados, quem tem dom de exortar que exorte, ensinar que ensine. E eu quero pedir a Tua pessoa, Pai, para que tome a direção das nossas vidas, a direção desta pessoa que está assistindo esse estudo. Abençoa cada um de nós. Toma nós na Tua presença e queima todas as forças do mal. Ajuda essa pessoa a enxergar a palavra, a verdade. Que ela possa fazer parte verdadeiramente da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os anjos no céu digam assim seja. Os presentes dizem Assim seja. Você pode nos acompanhar através do YouTube, você pode nos acompanhar através do meu canal também, YouTube da igreja, você pode acompanhar através do Facebook, você pode nos acompanhar também através do Instagram e também agora o meu Telegram. Que o Espírito Santo vos abençoe e vos guarde. Sabe, estaremos de volta aqui, né? Se o nosso Salvador permitir. Lembre-se, Ele está voltando. Não vai tardar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Toma uma direção. Baixe o nosso aplicativo.
lá no Play Store, Igreja A Voz do Deserto. Vai lá, assiste, passa ouvindo pregações, assiste o nosso trabalho. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos guarde, e a cooperadora está onde pode ligar a câmera e a gente possa vencer aí, né?